meu Pai. Autoridade, Espírito Santo, toma os seus lábios, toma o seu coração, toma a sua alma, Deus, e ministra sobre a nossa vida. Deus, toca a nossa alma, forja a nossa alma, introduz, ó Deus, sobre o nosso coração aquilo que o Senhor colocou no coração da Mariana nesses dias, aquilo que o Senhor tem inspirado no coração dela, aquilo que o Senhor tem colocado na alma dela. Meu Deus, que a tua presença possa nos forjar, meu Deus, através dessa palavra nessa noite. Iria labacereia, rebanda labarela yere, ralabada la canta labassuria, ralabacereia, ralabacereia, ralabalabara. Santifica a tua igreja, santifica a tua igreja, santifica, santifica a tua igreja. É isso que nós pedimos. Santifica a tua igreja, santifica a tua igreja, santifica, santifica a tua igreja. Nós pedimos, entregamos toda essa ministração sobre a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Amém. Podem sentar. A paz de Jesus? Tudo bem? Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Todos os corações estão queimando aí? Ixi Maria. Amém? Bom, como o Joviano já falou, me chamo Mariana. E hoje a gente inicia um trido sobre os baluartes da nossa comunidade. Para quem ainda não conhece, representando os 3 pilares, Santa Teresinha do Menino Jesus, representando a santidade, São Francisco Xavier, representando a radicalidade, e São Paulo Apóstolo, representando o pentecostalismo, nossa espiritualidade, amém? E hoje a gente vai iniciar falando a respeito dessa menina, né? Dessa pequena grande santa, que foi Santa Teresinha. Quantos aqui conhecem a história de Santa Teresinha? Levanta a mão. Bastante gente conhece, mas bastante gente também não conhece, né? Vocês vão ficar encantados, tenho certeza. Amém? Queria convidar você a pegar comigo o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 43. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 43. Todos acharam? Diz assim a palavra: Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos do vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente o que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Repete comigo esse último versículo. Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Essas são palavras da salvação. Convido você a aplaudir as santas palavras, irmão, do Evangelho. Glória a Deus. Eu escolhi essa passagem
na verdade, né, tinha tudo a ver com Santa Teresinha, porque Santa Teresinha foi uma moça, uma menina, que desde a sua infância, o maior desejo que ela tinha era o de agradar a Deus. O maior desejo que ela tinha era de viver essa palavra que nós acabamos de ler. Ela queria ser perfeita, ela queria ser santa como Deus era santo. Ela queria seguir aquilo que ela não lia ainda porque era muito pequena, mas aquilo que ela ouvia na sua casa, das suas irmãs, da sua mãe, do seu pai. O Senhor dizendo para as almas que gostaria que nós fôssemos santos. E Santa Teresinha, desde a sua infância, diz que desde a sua pequenez, ela já desejava isso. Ela já desejava agradar ao Senhor. Ela já desejava ser do Senhor. Ela já desejava oferecer-se inteiramente ao Senhor. Existe uma frase dela que ela disse, quando ela começou a entender, né, diz assim a história que quando ela começou a ter a razão, a pequena razão dela, aos 2 anos, ela já decidiu no seu coração que ela ia ser religiosa. Ela já tinha falado que ela ia ser religiosa no seu coração. E a primeira palavra que ela falou foi céu, né? Imagina que menina diferente essa Santa Teresinha. Existe uma frase dela que diz assim: meu Deus, eu escolho tudo. Não quero ser santa pela metade, pois não tenho medo de sofrer por vós. Só tenho medo de uma coisa, guardar a minha vontade. Portanto, tomai-a, pois eu escolho tudo o que quiseres. Quando eu li essa passagem, né? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Muitos de nós, de dentro da igreja, nós que frequentamos a casa de Deus, e também aqueles que ainda não estão aqui dentro, não se encontraram verdadeiramente com o Senhor, mas principalmente nós temos aquela tendência de dizer, mas não é para tanto também, né? Santo é só o Senhor, santo é só Deus. Não tem como eu ser perfeito lá no meu trabalho, as pessoas que me rodeiam são diferentes. Não tem como eu ser perfeito no meio dos meus amigos, porque eles são muito mundanos. Não tem como eu ser santo dentro do meu casamento, porque é muito difícil. Nós vamos escolhendo os lugares aonde a gente quer santo, onde a gente quer ser santo. Nós vamos escolhendo as maneiras, as horas, aquilo que é conveniente, os horários, os jeitos, né, os lugares que é conveniente para nós exercermos, entre aspas, a nossa santidade. Mas essa menina aqui, que quando disse essa frase não tinha nem os seus 10 anos, ela disse, eu escolho tudo. Eu escolho tudo. Eu escolho exatamente o que está escrito aqui. Eu quero ser perfeito como meu Pai é perfeito. Ela disse, eu não tenho medo de sofrer por causa de Deus. E aqui eu já começo a minha mensagem falando dessa grande, pequena, né, menina, não dá nem para chamar ela de mulher, porque ela era muito jovem, faleceu muito nova aos 24 anos, então não dá nem para chegar a dizer mulher, menina mesmo, muito nova. Eu começo essa mensagem dizendo para você, perguntando para você nessa noite, o que você escolhe? O que você tem escolhido até aqui e o que você quer escolher hoje para a sua vida? O que você vai escolher diante dessa palavra que nos convida a sermos santos? O que você vai escolher quando Deus fala, aqui no começo do que nós lemos, que eu preciso amar não somente aqueles que me amam, mas todos. Que eu preciso orar por todos, que eu preciso amar, e não somente com sentimentos, não somente com palavras, mas em atos e em verdade, como vai dizer São João nas suas cartas. Deus está nos perguntando nessa noite, à luz da vida dessa pequena menina, o que nós escolhemos? O que eu escolho? O que eu escolho diante de Deus? Eu escolho metade? Eu escolho só a minha juventude diante do altar? Eu escolho só até quando eu casar, depois que eu casar, daí eu escolho a minha vida de casada. Eu, meu marido, meus filhos, e depois, vou na missa só aos domingos. Eu escolho só fazer a vontade de Deus quando é fácil para mim, mas quando começa o sofrimento, eu tenho medo, e saio correndo, porque se torna difícil. Eu escolho amar somente aqueles que me fazem bem, ou eu me desafio diante da palavra de Deus, a quebrar o meu orgulho, a quebrar o meu coração, a quebrar as minhas vontades, e olhar, e amar, e orar por aqueles que não me são tão agradáveis assim. O que nós escolhemos hoje?
Nós escolhemos o amor, que é Deus, por completo, ou nós escolhemos parte dele? Queira Deus que até o final dessa pregação, nós sejamos convencidos a escolher tudo, amém? Se nós ainda não escolhemos. Então eu vou contar um pouquinho da vida dessa menina, amém? Santa Teresinha, diz a história que ela nasceu do dia 2 de janeiro de 1873. E ela nasceu de uma família, a família Martim. Foi a última filha, a 9ª filha. Eles haviam tido 3 meninos que morreram e 4 meninos, não, 3 meninos, mais 6, mais 7, 5, estou ruim de conta. 5 filhas, do qual uma morreu também. Então, Santa Teresinha foi a 9ª, a menorzinha, a mais nova. E quando ela nasceu, a sua mãe, chamada Zélia, ela tinha 42 anos e ela estava com câncer de mama. Então, logo que Teresa nasceu, quando ela tinha uns 2 meses, alguns dias ela ficou doente. E por conta da situação da sua mãe, ela não pôde amamentar a sua filha. Então, Zélia foi obrigada a dar Santa Teresinha para uma ama de leite. E Santa Teresinha ficou longe da sua mãe logo na primeira infância, logo nos primeiros dias. Durante 13 meses, quase um ano, né? Um pouco mais de um ano, Santa Teresinha ficou com essa ama de leite. E na hora que ela já tinha se apegado, né? Se apegado ao cheiro, ao carinho da ama de leite, ela retorna para a mãe, quando ela tem 1 ano e 1 mês. E um pouco mais para frente, né, ela vai perder a mãe dela com 4 anos. Então, desde cedo, Santa Teresinha já não tem uma vida muito fácil, né? Mais tarde, quando ela perde a irmã dela, perde entre aspas, né? A irmã dela mais velha para Jesus, ela vai para o Carmelo. Teresinha fala: descobri que a realidade dessa vida é senão, né, sofrimento e separação eterna, né? Porque todo mundo foi se separando dela. Primeiro ela se separa da mãe quando é recém-nascida, depois ela se separa da ama de leite, aí volta para a mãe, aí fica um tempo com a mãe. Quando ela tem 4 anos, a mãe falece. Mas diz assim que desde a infância, por conta dela nascer dentro de uma família muito religiosa, a história conta que o pai de Santa Teresinha, a mãe de Santa Teresinha, todas as irmãs eram muito religiosas. Tinham um coração muito cheio de Deus e ensinavam muitas coisas boas para Santa Teresinha. No entanto, que aos 2 anos, a primeira palavra que ela fala é céu, né? O que seu filho falou pela primeira vez, né, irmão? Tem gente aí que anda falando, tem filho aí que fala palavrão dentro de casa, não é verdade? Tem filho que fala um monte de coisa. E aos 2 anos, à luz dessa família, diz que ela admirava muito a sua irmã mais velha, Paulina, que foi a primeira a entrar no Carmelo. Diz que quando ela olhava a Paulina, ela falava que ela enxergava o céu, com 2 anos. E ela dizia dentro do seu coração: eu vou ser religiosa. E aqui eu já queria, né, deixar um recado para nós que somos pais, que somos mães, que temos vidas, né, na nossa responsabilidade, tantas crianças aqui. O que nós temos plantado dentro do coração dos nossos filhos? O que você quer? Quantos aqui são mãe? Levanta a mão. Pais. Glória a Deus, bastante gente. O que nós temos plantado no coração dos nossos filhos, não é verdade? Porque eu olho para a vida de Santa Teresinha e eu creio assim, lógico, pela vontade de Deus, mas grande parte da santidade dela foi por conta do tratamento que ela recebeu na vida dela. Tá certo que existem realidades como a do Charles, nosso fundador, né, que só recebeu coisa ruim, não teve escolha, não é verdade? Mas graças a Deus, Deus transformou a vida dele. Mas nós que estamos aqui, dentro da casa de Deus, que recebemos a palavra, que somos orientados, o que nós temos plantado dentro das nossas crianças? O que nós temos plantado dentro do coração delas? Será que elas desejam o céu? Será que elas veem em nós pessoas que transparecem o céu como Teresinha via? Será que ela vê em você que é mãe, você que é pai, você que é irmão, você que é tia, você que é avô? Será que ela vê e pode admirar Cristo na sua vida? Se você se diz cristão, ela deveria admirar, não é verdade? Porque ser cristão é ser outro Cristo. Então Santa Teresinha, envolvida nesses laços de amor, ela vai crescendo. E como eu disse, desde pequena já resolve que vai ser religiosa, já resolve que vai entregar a vida para o Senhor, já resolve que vai ser inteiramente de Deus, inteiramente do Senhor, que ela não vai se misturar, que ela não vai desejar senão as coisas do céu. E Teresinha vai crescendo junto com as suas irmãs. Quando ela tem 9 anos, mais uma separação.
A irmã dela, mais velha, Paulina, que havia substituído o lugar da mãe que morreu quando ela tinha 4 anos, vai para o Carmelo. E aí mais uma separação. Diz a história dela que ela ficou muito doente, ela caiu doente. Não conseguia nem se mexer, não saía da cama. Tinha febre, ninguém descobria qual que era a enfermidade dela. Mas um dia, né, ela fala que a virgem que estava lá no quarto dela sorriu para ela, né, e subitamente diz que ela ficou curada. Ela se livrou daquele mal, daquela enfermidade que durou alguns meses. Mas Santa Teresinha, depois que ela conta assim, que depois que a mãe dela morreu, ela era muito alegre, muito viva, muito perspicaz. Mas depois que a mãe dela faleceu, diz assim que ela se tornou uma menina tímida e muito sensível. Tudo ela chorava. Já não fala que parece comigo, né? Falava alguma coisa que ela tinha feito errada, quando ela percebia, ninguém falava, ela percebia que ela tinha magoado ou a irmã ou o pai, ela chorava o dia inteiro. Daí quando ela percebia que ela tinha chorado por conta de ter magoado, ela chorava porque ela tinha chorado. Ela era terrível, ela era sensitiva demais, muito chorona. Tudo ela chorava. Se fazia alguma coisa que ela não gostava, ela chorava, fazia birra. Desde que a mãe morreu, ela se tornou uma criança assim. E até tem uma parte do livro que ela fala assim, eu era insuportável. Não sei como eles me insuportavam, de tão mimadinha, de tão sensível que eu era. Não podia dar um olhar, uma palavra áspera que ela já estava. Mas ela tinha um coração, meu irmão, que desde a infância queimava, como conduziu o Joviano aqui, por Jesus. Quando ela tinha 7 anos, a irmã dela, a escadinha, né, a anterior a ela, a Celina, foi fazer a primeira comunhão. E naquela época, eram suas irmãs mais velhas que davam a catequese dentro de casa. E conta a história assim que Santa Teresinha ficava ouvindo a irmã Paulina, as suas irmãs mais velhas, falando para Celina, né, formando Celina, olha, depois que você fizer a primeira comunhão, você precisa mudar de vida, precisa ter uma outra vida. E Teresinha, quando ouviu aquilo, ela disse, eu não vou esperar a minha vez, né? Eu não vou esperar eu fazer a primeira comunhão, eu já vou mudar de vida já. E disse que ela já começou a mudar de vida junto com Celina, sua irmã, 4 anos antes dela fazer a primeira comunhão. Ela desejava muito se encontrar com o Senhor, ela desejava muito agradar a Deus. Todos os dias, antes de dormir, ela perguntava para suas irmãs, para o seu pai e para Deus, né, se ela tinha sido uma boa filha, né? Quantas vezes a gente vai dormir, né, e não está nem aí, né? Dorme com a cara amarrada, dorme com o braço cruzado, dorme com o coração cheio de raiva, cheio, né, não se preocupa nem em se reconciliar com Deus, quanto mais com o irmão. Mas Teresinha, desde a sua infância, se preocupa com os mínimos detalhes. Porque tudo na vida dela foi, né, cheio de amor. Apesar de todas as separações, de toda a dor da sua infância, a vida dela sempre foi repleta de amor. E aos 11 anos ela então faz a sua primeira comunhão, que ela tanto desejava, que ela tanto queria. Teresinha vai crescendo, e quando ela chega na sua adolescência, né, 13 anos, a sua outra irmã, que tinha substituído também Paulina, que era a sua outra irmã, que era a mãe, que foi para o Carmelo, a irmã Maria, foi também para o Carmelo. E mais uma decepção para Teresinha. Ela falou, pronto, né? Quando eu começo a me apegar, quando eu começo a amar, quando eu começo a ter todas as lembranças, vai para o Carmelo também. Aí foi, já é a segunda irmã, foi para o Carmelo. E diz assim que nesse ano, um belo dia de Natal, quando Teresinha chegou em casa, a história conta que foi o dia da conversão dela, né? Mas como assim? A menina já era convertida, né? Só pensava em Deus, falava que ia ser religiosa, só se entregava para Deus. Mas quando ela tinha, nesse dia de Natal, aos 13 anos, disse que ela chegou em casa da missa junto com Celina e seu pai. E eles tinham um costume, como ela era a filha mais nova, eles ainda faziam isso, de pendurar os presentes de Natal numa meia, na lareira. E aí Teresinha foi correndo lá, toda que era a alegria dela, era ver os presentes de Natal. Diz que o pai dela soltou uma assim, né? Graças a Deus é o último ano, né? Que ele estava cansado, ele não aguentava mais aqueles mimos para Teresinha. E Celina logo pensou, como ela era muito sensível, se fosse em outro tempo, Teresinha já ia ter chorado o resto do Natal, o resto da noite, o outro dia, e não ia nem ter quisto abrir os presentes dela. Mas diz que nesse dia, ela conta que Jesus tocou o coração dela. E ela engoliu a lágrima, subiu para o quarto dela, tirou a roupa de missa, desceu, abriu os presentes como se nada tivesse acontecido e não ficou nem aí, não ligou para a aspereza do pai, né, dizendo que graças a Deus era o último dia.
E nesse dia, Terezinha, ela alcançou uma graça, né? Que, como eu disse, foi a graça da conversão. Mas ela se colocou diante de Jesus, diante de um crucifixo. E ela disse assim que ela olhava, contemplando Jesus no crucifixo, e via as gotas, né, de sangue escorrendo da mão dele. E ela disse que se colocou em espírito embaixo da cruz para reter as gotas de sangue, espiritualmente falando, né? Ela era muito espiritual, ela era muito mística, muito contemplativa. E aí ela se colocou aos pés do crucifixo, e ali ela disse que Jesus começou a encher o coração dela, não somente com aquele sangue, mas diz que naquela noite o coração dela começou a se encher de um amor, de um desejo infinito por almas. E diz assim que ela olhava para o crucifixo e enxergava Jesus dizendo para ela: tenho sede de almas, tenho sede de vidas. E aquele desejo de Jesus, aquela sede de Jesus que ela contemplava na cruz,